Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a quarta aliada Parashá Vayeshev, que está no livro Bereshit, capítulo 38, do primeiro versículo até o versículo 30. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E foi naquele tempo, e desceu, apartou-se Judá de seus irmãos, e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Hirá. E viu ali Judá, a filha de um homem comerciante, o qual se chamava Shuá, e tomou-a, e esteve com ela, e concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome E concebeu mais e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E deu à luz mais um filho, e ela chamou seu nome Shelá. E estava em Quezib, quando deu à luz a este. E tomou Judá mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. E foi primogênito de Judá, mau aos olhos do Eterno, e o matou o Eterno. E disse Judá a Onã: Vem, a mulher de teu irmão, e cumpre a lei do levirato, e dá sucessão a teu irmão. E soube Onã que a semente não seria dele, e quando ia a mulher de seu irmão, jogava seu sêmen no chão para não dar sucessão a seu irmão. E foi mal aos olhos do Eterno que fez, e matou também a ele. E disse Judá a Tamar, sua nora: Fica viúva em casa de seu pai, até que cresça Shelá, meu filho, porque disse consigo, quizá morra também ele como seus irmãos. E foi-se Tamar, e esteve em casa de seu pai. E multiplicaram-se os dias, e morreu a filha de Shuá, mulher de Judá. E consolou-se Judá, e subiu aos tosqueadores de seu rebanho, ele e Hirá, seu companheiro, o adulamita, em Timna. E foi anunciado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro subiu a Timna, a tosquear seu rebanho. E tirou os vestidos de sua viuvez de si, e cobriu-se com véu, e envolveu-se e sentou-se na encruzilhada que está sobre o caminho de Timna, porque viu que crescera Shelá, e ela não lhe foi dada por mulher. E viu a Judá e pensou que fosse rameira, pois cobriu suas faces, e se dirigiu a ela no caminho e disse: Venha, rogo, estarei contigo, porque não sabia que era sua nora. E Tamar disse: Que me darás quando vieres a mim? E disse: Mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Se me deres um penhor até o mandar. E disse: Qual é o penhor que te darei? E disse: Teu anel, selo, e teu manto, e a tua vara que tens na mão. E deu-lhe, e veio a ela, e concebeu dele. E ela levantou-se e se foi, e tirou-se seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuvez, que mandou Judá o cabrito por mão de seu companheiro adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, e não a encontrou. E perguntou aos homens de seu lugar, dizendo: Aonde está a consagrada a prostituição que estava à vista do caminho? E disseram: Não havia aqui nenhuma consagrada. E voltou a Judá e disse: Não a encontrei, e também os homens do lugar disseram que não havia aqui nenhuma consagrada. E disse Judá: Que ela o guarde, o penhor, para que não sejamos menosprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E foi ao cabo de uns 3 meses, e foi anunciada a Judá, dizendo: Adulterou Tamar, tua nora, e também está grávida do adultério. E disse Judá: Tirai-a, e que seja queimada. Ela, ao ser tirada, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertence isto, eu concebi. E disse: Reconhece, rogo, de quem é este anel-selo, este manto e esta vara?
E reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a Shelá, meu filho. E não o tornou mais a conhecê-la. E foi na hora de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E foi ao dar à luz que saiu uma mão, e tomou a parteira e amarrou sobre a mão um fio avermelhado, dizendo: este saiu primeiro. E foi ao retirar a mão, e eis que saiu seu irmão, e disse: porque fizeste força sobre ti? E chamou seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha sobre sua mão um fio avermelhado, e chamou seu nome Zerar. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayeu lanatah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá a respeito do versículo 1. E desceu, apartou-se Judá. O exegeta Rashi, citando o Midrash, explica por que a história de José foi interrompida neste ponto, para nos ensinar que Judá foi rebaixado de sua posição elevada por seus irmãos. Quando estes viram a aflição de seu pai, disseram: tu disseste que o vendêssemos. Se nos tivesse dito para devolvê-lo, teríamos obedecido. O exegeta Ezra explica que a descida foi geográfica, da região norte para o sul de Israel. Versículo 2. Comerciante. Embora a palavra em hebraico seja Kenaani, cananita, o Talmud e os exegetas concordam que isto seria impensável para um descendente de Abraão, concluindo que este termo designa também um comerciante destacado. Versículo 8. Lei do levirato. Quando o homem morre sem deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a cunhada viúva. O fruto desta união, denominada Ibun, é considerado um filho espiritual do falecido. Se o irmão se recusar a casar-se com a viúva, deve divorciar-se dela através de uma cerimônia denominada Halitzah. Estes procedimentos estão narrados em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Este procedimento era realizado mesmo antes da entrega da Torá, mas outros parentes do falecido podiam habilitar-se para o Ibum, além dos irmãos, como o pai, conforme aconteceu com Judá. Versículo 10. E matou também a ele. O exegeta Rashi atribui a morte de Er e Onã, filhos de Judá, ao pecado de terem estes evitado a procriação propositadamente, conforme o versículo 7. O rabino Ben Azai, princípio do século II, predicava dizendo: o homem casado que trata de não ter filhos é considerado um assassino. O profeta Isaías veio ter com o rei Ezequias e disse-lhe: assim disse o Eterno: dá tuas últimas ordens aos de tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. Ezequias lhe perguntou: por que hei de ter este severo castigo? E o profeta lhe respondeu: porque não te casaste e não cumpriste com o dever de procriar filhos. O homem que tem pelo menos um filho e uma filha em estado normal considera-se-lhe ter cumprido o mandamento da procriação, citado em Gênesis 1:28. O neto e a neta são considerados como filhos próprios. Por conseguinte, se o filho falecido deixa um neto e a filha falecida deixa uma neta ou vice-versa, conta-se também cumprido este mandamento, conforme Maimônides, os 613 mandamentos. Versículo 14. E ela não lhe foi dada por mulher. Tamar queria se ligar à casa de Judá, qualquer que fosse o preço a pagar. Aparentemente, ela reconheceu as qualidades de Judá, filho de Jacó,
neto de Isaque e Abraão, pois ansiava que seus descendentes fossem também descendentes dele. Com a morte da esposa de Judá, chegara o momento apropriado para ela realizar esse intento, mesmo que de forma ousada e inusitada, se não com Shelá, então com Judá. Versículo 18. Penhor. Era costume antigo que as grandes personalidades levassem essas três coisas. E veio a ela. Cabe salientar que, da mesma forma que a ingestão de certos alimentos era proibida pelas leis da Torá, a prostituição não era proibida naquela época. O casamento de Jacó com duas irmãs é outro exemplo. Versículo 24. Que seja queimada. Esta sentença de morte pelo fogo é explicada assim pelo Midrash. Tamar era, na verdade, filha de Sem, e, como este era um sacerdote, aplicou-se contra ela a lei correspondente, vide Levítico 21:9. Outra justificativa era o fato de Tamar ser nora de uma pessoa tão proeminente como Judá. Seu comportamento adúltero merecia, portanto, uma punição exemplar para que não pairasse qualquer dúvida sobre a imparcialidade de Judá. Versículo 25. Reconhece, rogo, de quem é este anel-selo? A justiça divina é mesmo criteriosa. Judá foi punido aqui por ter enganado seu pai, usando cinicamente uma expressão similar. Reconhece, por favor, se a túnica é de teu filho. Versículo 32 do capítulo 37 de Bereshit. A perda dos dois filhos mais velhos teria sido uma punição pela profunda angústia que causou a seu velho pai. Versículo 26. Mais justa é ela do que eu. A Torá relata o episódio de Judá com Tamar, sua nora. Esta ia ser queimada viva e somente Judá podia salvá-la, porém à custa de sua honra. Ninguém sabia o segredo, e se Tamar falasse, ninguém acreditaria nela. Judá, ao reconhecer seus objetos, exclamou: mais justa é ela do que eu. Ou, segundo Rashi, isto foi feito por mim. Tamar, por sua parte, preferia deixar-se queimar do que envergonhar publicamente o seu sogro, e eis a lição que o Talmud nos transmite através desta passagem. É melhor que a pessoa se deixe queimar num forno ardente do que fazer envergonhar seu semelhante em público. Igualmente, se destaca a sinceridade do caráter de Judá e de Tamar. Do que eu. É fácil fazer a apologia do valor do respeito ao próximo, mas Tamar é a única entre os seres humanos que teve o valor deste conceito submetido à prova, caminhando conscientemente até as últimas consequências. Esta capacidade de Tamar nos mostra sua grandeza de espírito e perfeição. Esta história que nos conta a Torá objetiva fazer com que entendamos como Judá e Tamar fizeram por merecer que a dinastia do rei Davi descendesse deles, porque na essência eles eram reis que governavam o território mais selvagem e difícil de se governar, a si mesmos. Versículo 29. Peretz e Zerar. Cabalisticamente, o nome Zerar significa brilho e faz alusão ao sol, uma fonte constante de luz. Peretz significa brecha e faz alusão à lua, cujo brilho chega a ficar pequeno como uma brecha em certos períodos do mês. Peretz, o primogênito, simboliza a dinastia davídica que, como a lua, mingua e desaparece, mas ressurge, cresce e se renova continuamente. Por isso, ao louvar o Criador a cada mês pela renovação da lua, dizemos: Davi Meler Israel Hai Vekayan. Davi, o rei de Israel, vive e existe. Fim dos comentários. Esse canal tem abençoado a sua vida? Não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho
e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!